Vamos ver agora se a transformação de Lorentz é consistente com a contração de comprimentos. Para isso, suponha que eu esteja no referencial S', e nesse referencial S' eu tenho uma régua com o comprimento L', que está parada no referencial S'. Se ela está parada no referencial S', do ponto de vista de medida de comprimentos, S' é o referencial próprio, certo? Então a régua está em S' e o comprimento da régua, o comprimento próprio da régua, vou chamar de L0, o índice 0 indica que é o comprimento próprio, vai ser a diferença entre a posição da extremidade direita da régua e a posição da sua extremidade esquerda. Vai ser x' da direita menos x' da esquerda. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos, no referencial S, vamos medir as posições xd e xe, posição da extremidade direita e a extremidade esquerda, no mesmo instante, porque só assim é que conseguimos medir o comprimento num referencial com relação ao qual o objeto está em movimento. Então, em S, nós vamos fazer a medida de xd e de xe, mas no mesmo instante. Então, eu vou escrever dessa maneira. Eu vou fazer a medida da posição da extremidade direita num certo instante, t à direita. Vou medir a posição da esquerda num certo instante, posição da extremidade esquerda, x à esquerda, num certo instante, t à esquerda, que tem que ser igual a t à direita, porque eu tenho que medir as duas posições no mesmo instante no referencial S. Vamos ligar, vamos conectar a diferença entre essas duas posições no referencial S com a diferença entre as duas posições no referencial S'. Para isso, vamos usar a transformação de Lorentz. Vamos obter quem é x' à direita, e isso vai ser gama, x à direita menos v t à direita, x' à esquerda é gama, x à esquerda menos v t à esquerda. Eu vou tomar a diferença entre esses dois valores. A diferença entre esses dois valores do lado esquerdo do sinal de igual é o que eu chamei de comprimento próprio, porque é o comprimento da régua medida no referencial com relação ao qual ela está parada, que é o referencial S'. Então, quando eu fizer essa diferença, do lado esquerdo eu vou obter o comprimento próprio, L0, que é o comprimento medido no referencial linha. Agora, vamos fazer a operação do lado direito. Ocorre que do lado direito, para que eu esteja de fato medindo o comprimento no referencial S, foi necessário medir as duas posições no mesmo instante. Quando eu fizer a diferença entre esses dois termos, eles vão se anular, porque menos gama VTD é igual a menos gama VTE. Então, se anulam esses dois, a diferença entre os dois se anula, sobra apenas a diferença entre os dois primeiros termos, que vai se escrever gama x à direita menos x à esquerda. Isto aqui é o comprimento medido no referencial S, e, portanto, provamos que o comprimento medido no referencial S é igual ao comprimento medido no referencial S' dividido por gama. Lembrando ainda que esse comprimento é o comprimento próprio. Aqui está, como gama é maior ou igual a 1, o comprimento medido em S será menor ou igual ao comprimento medido em S'. Está aí, então, a contração de comprimentos. Não deve surpreender ninguém, porque, de fato, a transformação de Lorentz foi obtida por um raciocínio que envolveu explicitamente a contração de comprimentos. Portanto, o que eu estou fazendo aqui não é, de fato, demonstrando a contração de comprimentos, mas mostrando que a transformação de Lorentz é consistente, né, com a contração de comprimentos, que foi o elemento utilizado para gerá-la. Vamos aplicar a transformação de Lorentz no exemplo. Nós temos um vagão de trem. Esse vagão de trem tem dois explosivos nas suas extremidades. A essa altura você provavelmente já sabe montar o script completo, porque é o mesmo script que já usamos várias vezes, né? Aqui eu tenho o ponto médio desse vagão de trem no referencial que está se movendo com o vagão de trem.
Aqui está a velocidade do vagão de trem medida com relação a um observador parado, com relação à estação. Aqui está o observador parado. Eu me atrevo a desenhá-lo. Ele representa a origem do referencial S. Num determinado instante, as duas origens coincidem. A origem de S', que eu localizei no meio do vagão, e a origem de S, que eu localizei na posição desse observador. Esse é um instante que eu vou chamar de t igual a 0, respeitando a ideia da configuração standard. Tá certo? Daqui a um microsegundo, então deixa eu passar um intervalo de tempo de 1 microsegundo, medido no referencial S. 1 microsegundo depois da coincidência entre as duas origens, o observador na origem de S recebe 2 pulsos luminosos, um vindo de cada um dos seus lados, um vindo da direita, outro vindo da esquerda. Esses pulsos são o resultado das explosões que aconteceram nas extremidades desse vagão. Tá? Lembre que a gente usa a ideia de explosão não por ser cataclísmico, mas pelo fato de que a explosão deixa marcas no referencial S e no referencial S'. De modo que depois desse observador receber esses 2 feixes, ao mesmo tempo, usando o seu relógio, ele pode andar até onde aconteceu a explosão da direita e andar até onde aconteceu a explosão da esquerda e medir a distância entre essas marcas e a sua posição. E vamos supor que ele encontre que a distância entre a marca da direita e a sua posição, eu vou chamar de x direita. De certa maneira, eu já estou aqui invocando a ideia de que um dos eventos que eu vou considerar é o evento explosão à direita. X direita, ele descobre que é 300 metros. A marca deixada pela explosão à sua direita está na posição x igual a 300 metros. E a marca deixada pela explosão à sua esquerda está na posição menos 300 metros. Vamos fazer uma primeira pergunta. Vamos caracterizar esses 2 eventos, explosão à direita e explosão à esquerda, através das suas coordenadas espaço-temporais medidas no referencial S. Então, quais são as coordenadas de E e D em S? Vamos começar pela esquerda. Qual é a coordenada espacial do evento explosão à esquerda no referencial S? Qual é a coordenada espacial em x de E? Menos 300 metros. Em que instante o observador que está em S determina que aconteceu essa explosão? Lembre, o elemento que você tem ele recebeu esse pulso, quando ele estava na origem, 1 microsegundo depois da coincidência entre as duas origens. Em que instante ocorreu essa explosão, portanto, nesse referencial? E nós sabemos que a velocidade da luz é 300 metros por microsegundo. Portanto, para percorrer esses 300 metros, a luz levou 1 microsegundo. Como ela foi recebida no instante em que o relógio marcava 1, ela foi emitida no instante em que o relógio marcava 0. Outra vez, veja, apesar do observador só enxergar o feixe de luz no instante t igual a 1, ele sabe, por medidas apropriadas, que esse feixe foi emitido no instante t igual a 0. Outra vez a história de Alfa Centauro e a luz que chega até nós, né? Não confunda o instante em que o evento ocorreu com o instante em que você percebeu que o evento ocorreu, né? Então, a coordenada temporal é 0. E com relação ao evento explosão à direita, outra vez, x à direita já está escrito no quadro, 300 metros. E em que instante isso ocorreu no referencial S? Outra vez, pelo mesmo raciocínio, no instante t igual a 0. Os 2 eventos foram simultâneos em S, porque ocorreram à mesma distância do observador e ele recebeu os feixes luminosos emitidos pelos eventos simultaneamente. Então, a recepção simultânea, neste caso, equivale à emissão simultânea, porque as distâncias são iguais. Se essa distância aqui fosse diferente, fosse 600 metros, por exemplo, se ele tivesse medido e resultado 600 metros, então, se ele receber os 2 feixes simultaneamente, quer dizer que ele vai descobrir que os 2 feixes não foram emitidos ao mesmo tempo. O feixe do lado direito teria sido emitido, neste caso, em menos 1 microsegundo, né? No instante equivalente a menos 1 microsegundo.